Boa tarde. Está no ar o RBV News, edição da tarde, que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Campo Grande teve um dia movimentado no cenário político. O ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, e o senador Aécio Neves, do PSDB, cumpriram a agenda na capital. Os dois encerraram seus compromissos na Expo Grande. Os detalhes dessa visita você vai ver nessa edição. O Corpo de Bombeiros teve trabalho para socorrer um operário que sofreu um acidente em uma obra da capital. Quase 3 horas de operação. Foi o tempo que os bombeiros levaram para socorrer um operário que sofreu uma descarga elétrica no 13º andar de um prédio em construção em Campo Grande. O operário trabalhava em uma máquina que apresentou defeito e, ao tentar consertá-la, sofreu uma descarga elétrica. Os bombeiros utilizaram técnicas de rapel para chegar até a vítima, que teve que ser levada por um guindaste para finalmente ser levada até o solo. O operário, que aparentava ter aproximadamente 30 anos de idade, foi encaminhado ao Prontomed da Santa Casa. Policiais federais realizaram uma operação especial hoje pela manhã. O objetivo foi protestar contra os baixos salários da categoria. Em Campo Grande, policiais ocuparam o Aeroporto Internacional Antônio João nesta quinta-feira. O presidente do Sindicato dos Policiais Federais de Mato Grosso do Sul explica como está a execução da Operação Padrão dentro dos aeroportos. A Operação Padrão ela foi deliberada pela Federação Nacional dos Policiais Federais em Brasília, onde os 27 sindicatos estão agindo conjuntamente nos aeroportos do país, noticiando os problemas que a categoria tem enfrentado. Nesse diapasão, nós queremos fazer com que a sociedade tenha a real informação do que os policiais estão enfrentando, porque estão vendo em eventos aí, como a Rio+20, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e nós necessitamos de policiais qualificados, de policiais preparados e também agindo contra a terceirização na Polícia Federal. Os servidores reivindicam mais contratações, melhores condições de trabalho e a não terceirização de serviços de cunho policial, desempenhados por empresas privadas. Os policiais pedem compreensão à sociedade. Nós pedimos a compreensão de todos os passageiros que estão embarcando hoje nos aeroportos do país, porque fatalmente deverá ocorrer atrasos no voo, em virtude de quê? De uma checagem que deveria ser feita rotineiramente e ela não é feita nos aeroportos, por quê? Pela falta de efetivo policial. Ao mesmo tempo, nessa checagem, ela passa por controle migratório, checando no sistema de procurados impedidos, pessoas que estão impedidas de deixar o país através de uma medida judicial. Mas os policiais federais vão tentar agir de forma mais rápida para que, realizando essa checagem, que deveria ser rotineira, não prejudique a população que está embarcando. Segundo a Infraero, os voos não sofreram atrasos por causa da operação. O pai que espancou a filha de 9 anos essa semana em Campo Grande falou hoje pela primeira vez com a imprensa. Ele pediu perdão a Deus e ressaltou que não é uma pessoa violenta. Alessandro dos Santos Borges afirmou em entrevista que nunca deixou faltar nada para os filhos e que não tinha intenção de agredir a filha. O advogado dele, Rafael Gustavo Aguni, informou que entrará com pedido de guarda. Mesmo alegando não ser violento, Alessandro confessou à imprensa que já bateu 2 vezes na ex-mulher por motivo de traição. Sobre esse caso, o defensor público Igor Linjardi esteve no RBV News edição manhã e falou sobre como a justiça irá proceder no caso de agora em diante. A visão da defensoria sempre é pelo bem-estar da criança. Independentemente se ela fique com os avós ou com a mãe, deve-se levar em consideração sempre o que é melhor para a criança. No caso, os avós, pelo que nos foi passado, criaram essa criança até os 6 anos de idade. E a mãe, por sua vez, não teve contato com ela desde então, desde o nascimento.
Então, em termos afetivos, muito provavelmente a avó tenha mais afeto e a criança por ela do que a própria mãe. No processo criminal que corre contra o pai da criança, a determinação judicial foi para que ele se mantenha afastado pelo menos 300 metros da filha. Essa decisão judicial, pelo que a gente tem ouvido, inclusive do próprio advogado do pai da criança, é que ela vai ser cumprida. Até mesmo porque, caso haja um descumprimento, a prisão pode ser reestabelecida. Eventualmente, no caso de uma condenação, muito provavelmente a pena não será de prisão. Muito provavelmente. Não posso fechar a questão, até mesmo porque não seria eu que irei julgar. Mas, segundo a lei, a pena máxima aplicada ao caso, ela pode até gerar uma pena privativa de liberdade. Mas o regime em si, muito dificilmente será o fechado. E em Três Lagoas, um caso parecido também chocou a cidade. A diferença é que o menino apanhou da própria mãe. Segundo a criança, ela havia ingerido bebida alcoólica. O menino, de apenas 5 anos, foi encontrado com hematomas no olho esquerdo. Hoje, por volta das 8 horas da manhã, nós recebemos uma denúncia anônima, onde o denunciante relatava que uma criança de 5 anos teria sido espancada pela mãe e estava sendo mantida em cárcere privado para os vizinhos não ter acesso a ela. Isso teria acontecido semana passada. No ano de 2010, nós recebemos a mesma denúncia que essa criança tinha sido espancada pelo padrasto e também pela mãe, onde nós fomos no local, chegamos lá, constatamos, caminhamos a criança para a delegacia, registramos um boletim de ocorrência e a mãe estava internada no Hospital Auxiliadora, onde ela estava em trabalho de parto, gestante para ter um filho. Hoje, chegando no local, constatamos ser a mesma criança e a mãe novamente no hospital, gestante, tendo outro parto de outro filho. O que você fala para as mães ou para os pais que querem educar? Qual é a melhor forma? O que o Conselho Tutelar orienta é que a melhor forma de se educar um filho, principalmente criança, é na conversa e na orientação. Não é espancando que se educa um filho. E isso só traz revolta para ele, onde na adolescência ele fica revoltado e acaba fazendo coisas piores. A criança que foi agredida há 6 dias fala sobre o seu sofrimento. O que aconteceu? Quem bateu em você? A minha mãe. Por que ela bateu em você? Tô mexendo nas coisas dela. Você sempre apanha? Ela te bate sempre? Bate. Quem mais bate em você? Seu padrasto também bate? O que ele faz com você? Ele dá um soco na minha cara. Ele briga com você? O que ele te fala? Ele fala pra mim ficar pra fora de casa. O que mais que ele faz com você? Ele dá um chute em mim e põe de castigo. Você gosta do seu padrasto? Não. E da sua mãe? Também não. Eles te maltratam? Uhum. Você sofre muito com isso? Doeu quando sua mãe te bateu? Doeu. E essa marca no rosto? Ficou estranho, né? O que você está sentindo? Eu tô sentindo se tá doendo. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Voltamos já. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas de artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187. 19 e 20 de abril acontecerá o 7º Encontro Nacional das Lideranças Regionais da Propaganda Brasileira. Venha alimentar seu conhecimento com ideias novas e se inteirar do que está acontecendo no mercado da publicidade nacional. Oficinas e muito conteúdo. Aprenda e se recicle com as feras no assunto. Inscrições 3384-8610. Realização Sinapro MS e Fenapro.
Israel fez nesta quinta-feira 2 minutos de silêncio em memória aos 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto. Milhões de israelenses fizeram 2 minutos de silêncio nesta quinta-feira em memória aos 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os eventos oficiais do Dia do Holocausto começaram na noite de quarta-feira em uma cerimônia formal no Instituto Yad Vashem, que contou com a participação de altos funcionários de Israel. As homenagens se multiplicaram em vários locais do país. É difícil descrever o sentimento, mas acho que mantém a memória viva, a lembrança do Holocausto. Quando se vive em Israel, isto é onipresente, é algo que faz parte da história do país. Em seu discurso na noite de quarta-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez um alerta ao mundo para a existência de uma nova ameaça contra o povo hebreu, a posse de armas nucleares pelo Irã. A comparação gerou polêmica. Não acredito que outro holocausto possa acontecer e não gosto quando o termo é usado em partidas de futebol ou na política. O holocausto foi um holocausto. Israel possui milhares de sobreviventes do Holocausto, a maioria com mais de 80 anos. A Índia realizou com sucesso nesta quinta-feira o teste de um míssil de longo alcance com capacidade nuclear. O projeto tem 50 toneladas e 17 metros. Ele é capaz de atingir alvos em toda a Ásia, incluindo a China, além de algumas regiões da Europa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, now, 1, 2, 3. A Índia testou nesta quinta-feira um míssil de longo alcance com capacidade nuclear. O projétil de 50 toneladas e 17 metros foi disparado do estado de Odisha. Segundo especialistas, com alcance inferior a 6.400 quilômetros, ele é capaz de atingir alvos em toda a Ásia, incluindo o território chinês e até certas regiões da Europa. A Índia é a terceira potência econômica do continente asiático. O país está envolvido num vasto programa de aquisições militares para modernizar o exército e ampliar o sistema de defesa, especialmente diante de Pequim. Apenas China, Rússia, França, Estados Unidos e Grã-Bretanha têm mísseis balísticos intercontinentais, de alcance superior a 5.500 quilômetros. Sindicatos fizeram nesta quinta-feira um protesto para pedir que o Comitê Olímpico de Londres suspenda a mineradora Rio Tinto como fornecedora oficial das medalhas dos Jogos deste ano. Os empregados afirmam que a empresa optou por substituir trabalhadores aposentados para tornar os contratos mais baratos. Ativistas e sindicatos pediram nesta quinta-feira ao Comitê Olímpico de Londres que suspenda a mineradora Rio Tinto como fornecedora oficial das medalhas dos Jogos deste ano. O pedido foi feito depois que 800 funcionários da gigante anglo-australiana entraram em greve no Canadá. Os empregados denunciam a substituição de trabalhadores aposentados por outros com contratos 50% mais baratos. Grupos de mineradores da Austrália e dos Estados Unidos integraram o movimento. Os organizadores do protesto afirmam que este é apenas um dos problemas e que outras companhias poderiam fornecer ouro, prata e cobre limpos para o evento. Eles argumentam que as Olimpíadas devem ter o espírito de justiça e solidariedade. Agora as notícias nacionais. O respeito à sua cultura e o meio ambiente são as principais exigências dos povos indígenas brasileiros, que celebram nesta quinta-feira o Dia do Índio. A preservação da natureza e da cultura dos povos da floresta está no centro das exigências dos índios brasileiros. E na celebração do Dia do Índio, nesta quinta-feira, dia 19 de abril, eles aproveitam para divertir o homem branco. É que estão destruindo a vida do índio brasileiro, é que estão acabando com a mata, estão acabando com nossos pássaros, porque acabou com a natureza, está acabando com o índio.
Este grupo de estudantes de Minas Gerais teve a oportunidade de conhecer de perto a cultura indígena durante o festival Yamanguaré Aiguá. O nome disso aqui é maracá, que a gente também chama xixiá. Aqui os brasileiros, como vocês também, podem conhecer também um pouco de nossos costumes, de nosso dia a dia, da nossa convivência. Mostra a realidade do índio, a verdade sobre eles, né? A cultura deles, né? Tudo que eles, as crenças deles, então para nossas crianças é muito enriquecedor. Eles comem comida diferente e também eles têm um monte de coisa. Talvez, conhecendo melhor a cultura dos índios, as próximas gerações consigam preservar tanto a memória do país quanto suas riquezas naturais. O Congresso Nacional oficializou na manhã desta quinta-feira a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigará as relações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos, autoridades e empresários. Cachoeira está preso desde o dia 29 de fevereiro, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Monte Carlo. Ele é acusado de chefiar um esquema de jogo ilegal em Goiás e de ter montado uma rede de corrupção infiltrada em governos que envolveria parlamentares, policiais e empresas. O ministro do Esporte passa o dia em Campo Grande e a pré-candidatura de Reinaldo Azambuja ganha um apoio fundamental. Voltamos já. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora só compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas e artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187. 19 e 20 de abril acontecerá o 7º Encontro Nacional das Lideranças Regionais da Propaganda Brasileira. Venha alimentar seu conhecimento com ideias novas e se inteirar do que está acontecendo no mercado da publicidade nacional. Oficinas e muito conteúdo. Aprenda e se recicle com as feras no assunto. Inscrições 3384-8610. Realização Sinapro MS e Fenapro. A sexta-feira começa com sol, mas a previsão é de aumento de nuvens até o final da manhã. À tarde e à noite estão previstas pancadas de chuva. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país. Faltam um pouco mais de 5 meses para as próximas eleições marcadas para 7 de outubro. Entre 10 e 30 de junho, os partidos escolherão em convenção os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. E a partir de julho, começam a propaganda e os comícios, onde cada candidato levará sua mensagem ao eleitor. Essa será uma eleição totalmente diferente de todas as outras. É o primeiro pleito depois da entrada em vigor da Lei Ficha Limpa.
As recentes definições judiciais sobre a aplicação da lei vão impedir pela primeira vez que políticos condenados com contas rejeitadas e até com prestação de contas de campanhas anteriores pendentes possam se candidatar. E quem vai fiscalizar a aplicação da lei? Caberá ao TRE essa tarefa? Para responder essas perguntas, está conosco aqui no estúdio RBV News TV o juiz eleitoral Ari Raguiante Neto. Bom dia, doutor Ari. Bom dia, Pio. Ou melhor, boa noite, né? Estou acostumado a fazer os dois jornais, que hoje eu estou pela manhã. Mas, doutor Ari, como é que vai ser essa aplicação dessa lei? Bom, primeiro é importante destacar para o público que a lei da ficha limpa nada mais é do que um novo arcabouço jurídico implantado a partir de uma reformulação na lei complementar 64 de 90, que trata das hipóteses de inelegibilidade. Por conta de uma pressão popular, o Congresso votou, aprovou e o presidente sancionou a Lei 135, que trouxe algumas novas hipóteses e algumas mudanças que vão impactar na primeira eleição, que é agora de 2012, na compreensão de que em 2010 esta lei não poderia ter vigorado. Como que a Justiça Eleitoral do Brasil vai fiscalizar se determinado candidato possui ou não ficha limpa? É no momento dos registros das candidaturas. Cada candidato, para se registrar, precisa entregar à Justiça Eleitoral uma série de documentos e certidões. E é nesse momento, então, é que nós vamos fazer a análise jurídica se ele é ou não ficha limpa. Quer dizer, nesse caso, o TRE não vai fazer nenhuma lista antecipada de quem vai poder participar da eleição ou não, depois de realizada a convenção partidária? Não, porque não é este o papel da Justiça Eleitoral. Caberá ao Tribunal de Contas informar nas vésperas do registro aqueles candidatos que têm suas contas rejeitadas no âmbito da Corte de Contas, seja ela estadual ou no Tribunal de Contas a nível nacional, né? O Tribunal de Contas da União. A Justiça Eleitoral, ela vai se valer dos instrumentos que ela tem disponíveis. Quais são eles? As certidões que nós vamos exigir dos candidatos são aquelas previstas no artigo 11 da Lei das Eleições. Mas, Pio, é preciso deixar registrado que a população tem um papel fundamental na aplicação dessa lei. Por quê? Porque será certamente através das informações que nós vamos receber da população, dos partidos políticos, das coligações e do Ministério Público, é que o tribunal vai poder fazer análise concreta caso a caso. E de que forma que o tribunal vai se manifestar juridicamente, doutor Ari? Olha, primeiro é preciso deixar claro que o Supremo Tribunal Federal já disse que a lei é constitucional e que ela é válida. Então, esse ponto é indiscutível, ninguém deve insistir mais nessa tese. Nós vamos analisar a ficha dos candidatos, mais precisamente a vida pregressa, porque a Constituição, no artigo 14, parágrafo 9º, diz que o candidato precisa ter uma vida pregressa e a moralidade pública, ter bons antecedentes para disputar um pleito eleitoral. Nesse contexto, inclusive, é que o Supremo definiu a constitucionalidade dessa lei. Portanto, nós vamos analisar a partir de documentos que deverão chegar pelos candidatos, pelos partidos e também através das impugnações. Porque, Pio, realizadas as convenções, o partido detém 5 dias para levar a registro na Justiça Eleitoral de primeira instância nas eleições municipais. O Tribunal Regional Eleitoral funciona como um tribunal, um órgão de segundo grau nas eleições municipais. Então, levado a registro na primeira instância, é publicado um edital. Desse edital pode o Ministério Público, candidatos e os partidos políticos e coligações apresentar impugnação para apontar algum vício naquela candidatura. E a partir daí o juiz emite uma decisão. Dessa decisão, recorre-se ao TRE, que vai emitir uma segunda decisão já aplicando a nova lei. Impugnado não caberá nenhum recurso. Não, veja, o candidato no pode... caso, ficha limpa. Não, o candidato pode. É preciso esclarecer isso. Na mini-reforma eleitoral que ocorreu em 2009, foi inserido pelo Congresso um artigo 16A. Nesse artigo diz o seguinte, que o candidato que teve seu registro indeferido, se recorrer ao TRE e ao TSE, ele pode, por conta e risco, continuar fazendo a sua campanha. Porém, se chegado o dia da eleição esse candidato tiver o seu registro indeferido, todas aquelas despesas que ele realizou e ele vai sofrer esse prejuízo. Inclusive o partido, porque os votos a ele atribuídos serão nulos.
No caso de eleição, nós estamos a dizer proporcional. Na majoritária, dependendo da situação, tem que se proceder nova eleição. Agora, nesse caso, então, os votos não vão contar pela legenda? De jeito algum. O candidato que concorre sub judice, a legenda ou o partido ou a coligação corre sério risco de perder esses votos. Quer dizer, ele vai entrar na eleição por conta e risco. Por conta e risco, inclusive, é o que dispõe a lei. Por isso é preciso que os partidos façam a lição de casa, que é, na verdade, fazer a avaliação do passado do seu próprio candidato antes das convenções, porque isso vai facilitar para o eleitor e para a Justiça Eleitoral. O TRE pensa em elaborar uma cartilha para facilitar a vida dos partidos políticos no momento de que vai encaminhar um registro de candidatura ou não? O TRE já fez essa cartilha e está sendo distribuída a toda a população, aos partidos políticos, ao Ministério Público, já tratando especificamente desse tema. Registros, representações, enfim, passando uma orientação geral. Porque o Tribunal, Pio, ele tem uma função de julgar, porque é um órgão do Poder Judiciário, mas ele também exerce esse papel de orientador. Porque na democracia a justiça não pode aparecer mais do que o candidato e, na verdade, o eleitor, que é o grande personagem de todo esse processo. Agora, doutora Ari, ainda falando com relação à ficha limpa, quem é que não se enquadra nessa lei? Bom, nós temos as hipóteses que já existiam na lei anterior e as novas hipóteses. As que mais despertam curiosidade e estão a também despertar grande debate, Pio, são as duas hipóteses novas, que são, aliás, a hipótese de contas julgadas pelos órgãos de contas que tenham a mácula da improbidade administrativa, né? Então é preciso também que todo mundo saiba, não é qualquer conta que vai impedir o candidato de registrar a sua pretensão na Justiça Eleitoral. São aquelas contas rejeitadas que tenham a mácula de vício insanável e que decorra dali um ato de improbidade administrativa. Porque nós temos aqueles vícios formais, esses não impedem. Preciso separar o joio do trigo. E a outra hipótese que também demanda bastante discussão é aquela do candidato que tem contra si uma decisão de segundo grau, ou seja, colegiada, no caso de ação de improbidade administrativa. É toda e qualquer hipótese? Não. Só as hipóteses onde a sentença reconhece a suspensão dos direitos políticos do candidato. Ou seja, determinada pessoa que exerce um mandato e responde uma ação de improbidade administrativa e venha a ser condenada, se ela tiver os seus direitos políticos suspensos pela sentença, não pode se candidatar nesta eleição e nem nos próximos 8 anos. Mas nós temos que compreender, precisa da suspensão dos direitos políticos. Caso contrário, a candidatura dele vai ser deferida. Agora, a gente vai ter alguma outra novidade nessa eleição municipal ou é a ficha limpa? Somente essa com relação ao eleitorado? Não, nós temos uma outra questão que está aí pendente de análise, que é a questão da prestação de contas nas eleições de 2010. Veja, o TSE, que é quem cabe regulamentar a legislação, expediu uma orientação através de uma resolução diferente do que fez na eleição passada. Na eleição de 2008, nós tínhamos uma disposição que dizia que não teriam direito à certidão de quitação eleitoral aqueles candidatos que prestaram contas e tiveram suas contas rejeitadas e aqueles que não apresentaram. Em 2010, em função dessa mini-reforma, o TSE vacilou no meu entendimento. Determinou que os candidatos que tiveram só as suas contas não apresentadas que não teriam direito à certidão. E agora houve uma mudança nesse posicionamento. Então há uma preocupação de toda a comunidade jurídica, como é que nós vamos avaliar no caso concreto essa situação. Na medida em que a lei, a mini-reforma eleitoral, ela diz que a certidão de quitação eleitoral só pode importar nas multas e na não apresentação de contas. O TSE agora, me parece que corrigiu uma interpretação equivocada que havia sido manifestada anteriormente e disse que equivale a contas não apresentadas também a rejeição. Me parece óbvio, Pio, porque veja, só as contas não apresentadas, um candidato pode apresentar qualquer documento para obter a certidão. Então é preciso fazer uma avaliação com critério e com cautela. Esse também será um tema que nós vamos ter que enfrentar com
com muita calma agora no pleito de 2012. Pelo visto, é muito trabalho pela frente, Ari. Com certeza, mas eu acredito que nós vamos inaugurar um novo marco temporal e um novo marco também a partir da compreensão de que para disputar a eleição as pessoas vão ter que ter vida pregressa e irretocável. Nós precisamos inaugurar isso. O Brasil hoje vive só momentos de escândalos e todos eles têm relação direta ou indireta com a classe política. Então, me parece que essa lei veio para que a gente possa passar por esse processo de aprimoramento, eu diria. Muito bem, eu agradeço a presença do doutor Ari Raguiante Neto, ele que é juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, pela entrevista e pelas informações. Muito obrigado. Eu é que te agradeço, uma boa noite e sucesso para você. Se a Copa fosse hoje, teríamos estádios habilitados. A frase otimista foi dita pelo ministro Aldo Rebelo, que passou o dia de hoje em Campo Grande. Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, ou melhor, Ginásio Guanandizão, que há 28 anos não recebe nenhuma reforma. O ginásio é o palco de importantes disputas e competições esportivas. Mas é bom ir se preparando. Há reformas previstas para o local. Essa reforma já está planejada, é anterior à minha presença no Ministério. Nós vamos dar prosseguimento a essa reforma. A obra vai ser realizada em toda a parte interna e externa do Guanandizão. O que você imaginar, desde o piso da quadra, a estrutura dos banheiros, a estrutura de vestuários, a estrutura dos alojamentos, aqui em volta, o acesso, a qualidade das quadras de areia, quadra de futebol, o que você imaginar. E pensando na preparação dos atletas para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o ministro recebeu o pedido de reforma no Centro Esportivo do Vila Almeida. Com isso, o esporte está recebendo incentivos importantes. Então, a reforma que se está pretendendo é uma reforma completa, estrutural, em todo o prédio. E isso vai dar condições efetivas de trazer todos e quaisquer jogos nacionais, internacionais, regionais, e isso vai alavancar, sobretudo, os esportes de quadra. A visita do ministro Aldo Rebelo representa uma modificação no cenário esportivo do estado. A reforma anunciada no ginásio Guanandizão está orçada em torno de 17 milhões de reais. Além disso, existe a possibilidade de uma reforma em um centro de treinamento que será utilizado para a pré-temporada de alguns times na Copa do Mundo de Futebol. Há a possibilidade, é claro que é uma decisão que não depende do governo federal, não depende do governo do estado, não depende da prefeitura, mas que Campo Grande possa acolher alguma seleção que venha, como todas vêm, fazer a sua pré-temporada no Brasil antes da Copa. A ideia é que o Centro de Convivência do Idoso em Campo Grande seja reformulado, uma obra orçada em 6 milhões de reais. Com isso, Campo Grande pode receber as seleções de países que fazem fronteira com o estado. E a torcida para que isso aconteça já começou. Ele até disse que vai fazer uma própria torcida dentro do Ministério para que isso aconteça, né? Todos nós. Você não vai fazer? Todos nós vamos. E entre uma visita e outra, ele garantiu que as obras de 2014 no Brasil não estão atrasadas. As obras vão bem em todos os estados. O atraso é tão pequeno que não compromete a entrega da obra. Nós vamos ter todos os estádios entregues para a Copa do Mundo de 2014 e aqueles que se destinarem à Copa das Confederações, nós vamos ter os estádios prontos. As obras de mobilidade, mesmo em capitais que não foram selecionadas para a Copa, como Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, essas obras estão sendo feitas, porque não eram obras para a Copa, eram obras para a população dos estados. O fim de uma relação de 20 anos. O pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, Reinaldo Azambuja, do PSDB, teve sua pré-candidatura oficializada agora há pouco com o apoio do senador Aécio Neves, que, pelo menos por enquanto, minou a aliança com o PMDB para a Prefeitura da capital. O senador de Minas Gerais, do PSDB, Aécio Neves, chegou no aeroporto de Campo Grande às 16 horas e 30 minutos. Foi recebido por vereadores e deputados estaduais da coligação.
Logo após, seguiu para a Câmara Municipal, onde concedeu coletiva aos jornalistas. Quero dizer, da mesma forma, da minha alegria de retornar hoje a Campo Grande, e principalmente retornar a Campo Grande tão bem acompanhado do presidente Sérgio Guerra, do nosso líder, brilhante líder na Câmara dos Deputados, Bruno Araújo, do secretário-geral do partido, Rodrigo de Castro, do nosso companheiro Márcio Bittar, e sendo recebido aqui pela força dos tucanos locais, já com a presença de vários partidos aliados. O senador veio a Campo Grande para fazer o lançamento da candidatura de Reinaldo Azambuja a prefeito de Campo Grande. Pré-candidato à presidência em 2014, o senador tem por objetivo fortalecer o partido e criar bases para a disputa. Reinaldo Azambuja é, sem favor algum, um dos mais preparados homens públicos da nova geração de tucanos. Tem uma grande visão administrativa. Ele tem na alma aquilo que eu pessoalmente considero essencial para aqueles que querem administrar municípios e estados brasileiros, que é a compreensão de que a gestão pública eficiente é o mais vigoroso instrumento que uma sociedade pode ter para fazer as transformações que precisam ser feitas. Mostra a nossa unidade, mostra o congressamento do nosso partido e a união. Acho que a união está estampada daqueles que tinham dúvida se nós teríamos o apoio partidário. Acho que a presença do presidente, do nosso pré-candidato, mostra que realmente nós estamos no caminho certo e é um fortalecimento local. E agora você confere os principais destaques do nosso portal www.rbvnews.com.br. A principal manchete aqui é com relação ainda à matéria do pai que agrediu a filha e pede perdão à sociedade durante a entrevista. A primeira entrevista que ele concedeu hoje à imprensa, você pode ler aqui no RBV News. Também nós temos aqui outro destaque com relação a espancamento de menor, que nós temos, que ocorreu lá em Três Lagoas, do menor também, que nós apresentamos aqui no RBV News TV, que é em Três Lagoas, criança que foi espancada pela mãe está aos cuidados da avó. Também temos aqui a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Temos também aqui a homenagem com relação ao holocausto realizado em Israel e também uma matéria especial sobre a população indígena de Mato Grosso do Sul, que infelizmente ainda puxa o índice de suicídio no Dia do Índio. Tudo isso você encontra aqui no nosso portal rbvnews.com.br. E aqui na editoria de Mato Grosso do Sul, nós temos aqui Feira do Empreendedor, vai apresentar 150 oportunidades de negócio na região. Aldo Rebelo libera PCdoB para tucanos em Campo Grande. E tudo relacionado à visita do ministro do Esporte e também do senador Aécio Neves. Você pode ler aqui no nosso portal rbvnews.com.br. E o RBV News edição da tarde fica por aqui. Mais informações em nossa edição da manhã a partir das 10 horas. A todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência.